Fernanda, para você contar um pouco da sua história, né? Por que escolher a política? Comunicação e política tá andando junto. A gente já teve uma live aqui com o professor, com esqueci o nome dele agora, com o Felipe. É, e assim, como a gente, Felipe Ferreira, como a gente debateu, né? Como a gente dialogou assim, sobre o jurídico, a comunicação e a política como anda junto. Eu gostaria de que você falasse um pouco se isso tem muito a ver assim, com a sua profissão, já ter sido já é jornalista, se isso já é uma temática simpática por você ter escolhido também exercer essa área da política. Olha, Júnior, você está perguntando da minha trajetória, então, né? Isso. Justamente. A política, ela anda junto da comunicação, né? A gente não pode separar uma coisa da outra. E é bastante importante a comunicação dentro da política, porque ela torna as coisas mais transparentes. E eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela comunicação, muito apaixonada pela comunicação. E entrei na área da ciência política porque eu também sou curiosa. É interessante porque essa parte a gente não admite o porquê a gente faz as coisas digamos, do princípio, né? Ah, mas, sei lá, entrei na ciência política porque eu almejo algo. Não, mas eu entrei na ciência política porque eu sou curiosa. O cientista, ele é, em sua natureza, curioso, né? Então, é interessante para a gente olhar dentro da política o que falta de comunicação nela. Eu fui entrando, permeando esses entraves, essas limitações, e vi que dentro do espaço político e dentro da comunicação existe limitações de gênero, porque em todos os campos da vida existem limitações de gênero. Então, vão existir essa escassez feminina, tanto no trabalho com a política como no trabalho com a comunicação. E a partir da política, eu vi que sem a comunicação a gente não consegue ter transparência. E uma coisa está junto da outra. Então, é bem legal para a gente poder analisar tudo de uma forma mais ampla, de uma forma mais realística e saber como as coisas acontecem se comunicando, sabe? A política ela acontece a partir da comunicação. O ser humano, a gente vai filosofar agora, o ser humano é um animal político. E ele constrói e faz política a partir da comunicação. Então, eu estou dentro desse campo de estudo, esse campo de trabalho, que visa essa transparência, esse diálogo mais aberto, esse diálogo que pode ser tido como mais inclusivo também. E é por isso que eu também estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a gente pode conversar cara a cara, se ver e também conversar com outras pessoas. Ter um diálogo expandido, né? Como você realmente citou, né, Fernanda, esse ambiente ainda é muito, infelizmente, né, predominantemente masculino. Você falou que existe essa disparidade de gênero, enfim. Como em todas as áreas, infelizmente, as mulheres ainda estão pouco representadas. E principalmente na política, ainda existe aquela máxima de que mulher não é para estar na política e as mulheres ainda também não se interessam tanto, né? Muitas mulheres, elas se posicionam como primeiras damas, né? Aquelas mulheres... A gente vê muito o exemplo da Janja, né? A Janja, ela hoje aparece muito, ela está se destacando muito, como foi também a Michelle Bolsonaro lá atrás também, ela representou muito, se destacou bastante como primeira dama, enfim. Que a gente estava querendo perguntar, né? Temos mulheres que realmente se destacaram, mas ainda assim a gente tem uma representatividade muito baixa. Mas aqui em Pernambuco, a gente sente isso indo ao contrário, né, do que é o geral. Como a gente viu na nossa eleição para o governo do estado, uma disputa entre duas mulheres, né, no segundo turno, que foi a Marília e a Raquel Lira, né? Na sua opinião, como é possível a gente levar
esse aumento, né, da representatividade feminina, como está sendo aqui em Pernambuco, porque eu considero que aqui em Pernambuco isso já foi um avanço para a gente ter duas mulheres disputando o governo do Estado e uma mulher hoje governadora, né? Como é que a gente faria, né? Como seria possível, você como cientista, como é que você enxergaria a possibilidade de aumentar essa representatividade em outros estados, né? Na ciência e no marketing político? Marcela, que bom que você citou isso, porque eu tava pensando antes da gente entrar aqui em live sobre isso. E eu estava pensando na minha visão como cientista, né? Como se deram os acontecimentos políticos em Pernambuco. A que custo, o que é que precisou acontecer no Estado para que duas mulheres estivessem disputando um segundo turno de eleição para um governo? A que custo? Existiu toda uma construção política de um partido que esteve ali durante mais de 16 anos, e que foi crescendo e ficando robusto dentro da máquina do Estado, e que as pessoas começaram a perceber que existiam outros caminhos a serem seguidos, que existiam outras possibilidades. Então, a que custo chegaram duas mulheres para disputar uma eleição para o governo do Estado, né? É um avanço, é um avanço. A gente também elegeu a primeira senadora. Isso é muito bom também. Mas são esses detalhes. Elas não foram candidatas escolhidas para um segundo turno por representação. Elas não foram escolhidas por favoritismo, não. Elas foram escolhidas por questões de, digamos, um enfadamento da população em relação às outras opções. E isso faz com que a gente pense, reflita sobre como a gente está fazendo nossas escolhas políticas. Porque poderia não ter sido só elas as candidatas. Poderiam ter sido outras pessoas. E aí, quem seriam as pessoas que seriam eleitas? A gente não sabe. A gente não sabe se outras mulheres, com outras pautas, outras bandeiras de outros partidos, iriam conseguir se eleger e conseguir a quantidade de votos que elas conseguiram. Então, é toda uma questão política mesmo. Sabe? Antes mesmo de um partido ou um político ir para o fronte das eleições, ele já tem que enfrentar uma série de batalhas dentro do seu partido, dentro das coligações, né? E essas duas que disputaram o segundo turno para governador, para comandar o Palácio do Campo das Princesas, eram líderes dos seus partidos, né? Marília pelo Solidariedade e Raquel pelo PSDB. E então, assim, elas já tiveram essa vitória interna para depois chegar lá no front e disputar efetivamente as eleições. E você citou Tereza Leitão como a primeira senadora eleita. Ela já passou por aqui pelo plenário virtual. A gente teve essa honra de entrevistar a primeira senadora mulher eleita. Então, é um outro exemplo, assim, sabe? Porque são partidos gigantes, PSDB, o PT, veja, que está aí já há muito tempo. E, historicamente, a política sempre foi, né, dominada realmente pelos homens. Mas a gente está falando de campanha, você tocou no assunto, tem tudo a ver. Para a gente que trabalha com política, campanha eleitoral ela não só acontece a cada 2 anos, é o tempo todo, não é? E o quanto é importante, Fernanda, a ciência política numa campanha eleitoral. Olha, essa semana eu estava comentando com as pessoas, com os políticos também, estava entrevistando alguns, sobre a questão de pesquisas que saíram em relação à avaliação de governo, em relação à aprovação e às intenções de voto para 2024. A ciência política ela entra exatamente aí. Esse é o papel da ciência política dentro das campanhas eleitorais, de o cientista político poder fazer uma análise, poder fazer uma captação de dados, de fazer entrevistas, analisar todos os dados da população, pegar uma amostra para poder tirar dali um dado
que seja representativo e dizer, olha, tal candidato está sendo bem cotado ou mal cotado, tal candidato está sendo favorito. E, assim, a ciência política, ela, de fato, tem um poder muito grande de ditar o que é que vai acontecer, porque o cientista, ele está com os dados ali, à mão dele, sabe? Então, ele vai dizer ali, ó, essa campanha aqui, ela com certeza vai conseguir um sucesso muito grande, ou aquela campanha ali não tem chance alguma. E a partir daí que os partidos políticos vão se organizando. É a partir desses dados, a partir desse tipo de avaliação feita pelo cientista político, que por vezes roda os dados, as informações, vai a campo, aplica questionários, sabe? Para poder saber o sentimento da população em relação àquela campanha, àquela candidatura, àquela gestão. Como é que você enxerga, Fernanda, já que você fala em pesquisa, né, e a campo, e todo esse processo, né? Como é que você está enxergando essa modificação, né, essa mudança de governo, né? Já que a gente fala, quando foi falar da representatividade, você citou realmente essa questão do governo que passou 16 anos, a gente teve uma mudança agora meio que brusca, e existe meio que uma quebra de braço ali no governo, adaptação, né? Como é que você está enxergando esse processo e a aceitação do público, né? Dos eleitores com o governo da Raquel Lira, né? Tanto o posicionamento dela e o que ela está fazendo no governo, como a aceitação do próprio público, né? Dos eleitores. Como é que você enxerga isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como cientista, né? Como pesquisadora. Olha, Marcela, hoje o pernambucano, ele é 8 ou 800. Ou ele está desaprovando o governo do estado, ou ele está, de fato, tendo um olhar mais atento e paciente em relação a essa mudança. De fato, é uma mudança brusca. De fato, é uma mudança completa da máquina do Estado para um outro partido, para uma outra gestão que tem uma outra dinâmica, tem um outro modo de trabalhar. Então, existe uma boa vontade do governo do Estado em ouvir, né? A política pública do slogan do governo do Estado é ouvir. Hoje, a gente vê que muitas coisas, muito do que o político aceito, o político bem visto, ele tem como característica o fazer, o ir lá e fazer, é ir lá e realizar, ele mostrar o que está feito. É ele chegar numa rua e dizer, olha, está calçada. É ele chegar numa praça e dizer, ó, está revitalizada. Muito do que a gente vê hoje como um político bem aceito, um político bom, é a obra já feita. Mas existe também um outro lado. É que como é que eu vou fazer essa obra? Como é que a população quer que ela seja feita? Como eu vou resolver esse problema complexo sozinho, com pessoas que não estão... Porque existe uma outra equipe no governo do Estado. Isso é um fato. Com pessoas que não estão acostumadas àquele ritmo. Então, tem uma boa vontade do governo do Estado em trazer políticas públicas positivas, afirmativas para Pernambuco. E existe também aquele outro lado de pessoas que veem que, nossa, poucas coisas estão sendo realizadas. Hoje, no dia, deixa eu ver, hoje é 19 de outubro de 2023. Poucas coisas foram realizadas. Tem gente que diz isso. Aí tem gente que diz, não, existe uma vontade de fazer. Existe, de fato, uma vontade de fazer. Até porque é uma governadora do estado que tem conseguido tantos recursos para investimento, a gente não pode dizer que essa pessoa está dormindo no ponto, né? Empréstimos e créditos com o governo federal, com os bancos, essa pessoa ela
pelo menos planejando alguma coisa. Então, existem essas duas perspectivas de que como é que a gente pode avaliar, né? Então, não sei se é 8, se a gente pode dizer que são extremos, mas são indicadores, que aí você escolhe qual é o seu indicador. Se você prefere dizer que um político é bom porque ele está fazendo algo, ou prefere dizer que um político é bom porque ele está planejando fazer algo para que seja mais eficiente. E aí o eleitor é quem vai decidir, quem elegeu ou quem participa do processo de cidadania, né,